As idades já não são o que eram. E se vamos viver mais, então queremos viver melhor e aproveitar ao máximo esta espécie de bónus de longevidade que está a ser dada a toda a humanidade. Neste podcast vamos conversar com todas as gerações, sem tabus, sem medos e, acima de tudo, sem preconceitos. Idade Maior é um podcast para maiores de idade. Uma iniciativa da consultora Idade Maior, um projeto da agência Brand Key. Bem-vindos, Sara Aguiar e Frederico Fezas Vital. Muito obrigada. Isto é um privilégio ter a Sara aqui connosco, porque não vive em Portugal, portanto é aproveitar entre voos. A Sara Aguiar tem 28 anos, é licenciada em Ciência Política e Relações Internacionais, com mestrado de Gestão na Nova. É de Santa Maria da Feira, para mim uma terra muito perto de Santa Maria de Lamas, que me diz muito, porque a minha nora é de lá, tenho que assumir isto. Vive em Geneve, mas é o 6º país em que já viveu, com tão poucos anos. Hoje em dia trabalha na Procter & Gamble, na equipa de inovação digital global, mas também já trabalhou na Amazon, em Madrid, na Comissão Europeia em Bruxelas, já foi dona de uma startup, a Ready to Start, é professora assistente de empreendedorismo e modelos de negócio e inovação. Escreveu em coautoria um livro que tem o título Ponto Zero, que é um acelerador de carreiras. Já vamos falar sobre isso e sobre a diversidade de lideranças. É tanta coisa que eu até tropeço e estou a tirar daqui desta bio muita coisa, mas já vamos falar. Bem-vinda, Sara, muito obrigada. Obrigada, e o privilégio é meu. Não, é mútuo. Frederico Fezas Vital é mais conhecido porque é advogado, mas foi advogado, esteve na banca, é empreendedor, criou a Terra dos Sonhos, esteve sempre ligado ao mundo da inovação social e ao impacto social, é formador, é mentor, é professor universitário, trouxe a Ashoka para Portugal, foi CEO do Junior Achievement e agora na Universidade Católica é diretor do Yunus Social Innovation Center, e onde foi assinado ou onde foi criado também um pacto para a saúde mental nas organizações e nas empresas e também falaremos sobre isso. Aquilo que os traz aqui hoje e que os liga é um projeto embrionário de empreendedorismo social intergeracional, ou seja, as competências dos mais novos e os talentos dos mais velhos misturados fazem nascer coisas que são absolutamente extraordinárias. Sara, começamos por isto? Começamos pelo fim? Podemos começar. A verdade é que eu e o Fred fomos aqui conectados por uma amiga em comum que acreditou que nós tínhamos algumas coisas, que partilhávamos algumas formas de pensar, algumas formas de viver a vida, de encarar o desenvolvimento de competências, de organizações. E ela disse-nos, sem referir nunca nada relacionado com esta coisa das intergeneracionalidades ou sequer do empreendedorismo social, ela disse-nos só, olha, vocês têm mesmo que se conhecer e tenho a certeza que vai surgir entre vocês alguma coisa muito gira. E a verdade é que a primeira vez que falamos, sentimos logo essa verdade que ela tinha percebido antes até de nós nos conhecermos, porque realmente liga-nos aqui esta paixão pela inovação, pelo empreendedorismo, pelo impacto social, pelas skills que estão na base de todas estas áreas, e assim começamos a falar, começamos a pensar no que é que podíamos fazer com estes interesses mútuos e como é que nós nos podemos complementar nas diferenças que também existiam no outro lado. Sendo que a Sara tem 28 anos, eu disse, mas não disse a idade do Frederico. Tenho 52. Exatamente, e portanto há aqui de facto uma calibragem muito afinada. Porque é isso. Ainda que tenhamos tanto em comum na forma como trabalhamos, como achamos que devemos potenciar o talento ou como podemos criar valor na sociedade, não deixamos de ser de gerações completamente diferentes e por isso termos também visões muito diferentes sobre tantas outras coisas. Vamos ouvir a versão do Frederico. Acho que é a forma de ser. Aqui fica o Fred e pronto, é mais fácil do Frederico, mas o outro tropeça muito. Olha, eu acho que foi uma coincidência feliz, estava mais ou menos desenhada nas estrelas. De facto foi um encontro proporcionado por uma terceira pessoa, mas que coincidiu com uma altura em que eu tinha acabado de organizar, em novembro do ano passado, um fórum de discussão e análise dos temas relacionados com o envelhecimento e com a longevidade.
E portanto, começámos a conversar e a procurar as nossas afinidades, mas também baseados naquilo que são as nossas diferenças. E eu lembrei-me desse tema para puxar para a conversa e lançar aqui um desafio provocador à Sara. E que foi um bocadinho fazer o walk the talk acerca do tema, porque eu não percebo, eu não entendo como é que este tema não é um tema prioritário. Ou seja, o tema da intergeracionalidade? O tema do gap geracional, o tema do aproveitamento dos recursos e das competências de ambas as gerações, por um lado a fuga do capital jovem, por outro lado o desperdício absoluto do capital sénior. Quase o descarte. Não se percebe como é que num tempo em que se fala tanto em economia circular, não se aplica o conceito de economia circular ao capital humano, não é? Temos uma economia linear no capital humano que a partir de certa altura se descarta. Chega ao fim e caiu no abismo. Portanto, e essa paixão, depois na conversa percebemos que ela era comum e começámos a criar um modo de trazer, enfim, este tema para a Ribalta de uma maneira especial entre gerações. E agora podemos ver em que ponto é que estão? Ou seja, qual é o estado da arte neste momento, dos vossos projetos e daquilo que se propõe a fazer? Então, o que nós queremos fazer várias coisas dentro deste espaço. A primeira, e a mais importante, é trazer o tema para cima da mesa. É garantir que se fala sobre isto, que se percebe o que é intergeracionalidade, o que é possível fazer. Falávamos do empreendedorismo como um dos canais para fazê-lo, mas não é o único, há vários, e já se começam a trabalhar projetos, sobretudo noutros países, dentro desta área, e portanto nós queremos fazer este levantamento daquilo que já está a ser feito, quais é que são as melhores práticas, quais é que são as estratégias que já foram validadas, e garantir que esse conhecimento é de alguma forma disseminado na nossa sociedade em Portugal. Que é um desperdício zero. Exatamente. E que eventualmente depois conseguimos transformar esta informação, estas melhores práticas, conhecimento que eventualmente poderemos produzir numa estratégia concreta para nós, para determinadas organizações, para determinadas gerações. Eu devo dizer que, devo fazer aqui um parênteses, que é, nós estamos aqui perante duas pessoas que fazem acontecer, não estamos só perante duas pessoas que pensam e que pensam alto e bem, são pessoas que fazem acontecer e, portanto, interessa-me particularmente também o processo do fazer acontecer. E tem sido um processo muito ativo nesse sentido, Laurendi, e muito rápido, porque... Sim, se bem os conheço. Desde o momento em que começamos a falar sobre isto, esta primeira conversa, eu e o Fred conhecemos há pouquíssimo tempo. Portanto, sim, eu acabei de a conhecer, mas já percebi tudo. Já percebeste, já. Portanto, é isto. O plano está definido, traçado. Já está a ser executado, já estamos a fazer este levantamento, já estamos em processo de preparação, de comunicação deste mindset, desta framework daquilo que é a colaboração entre gerações incluindo o empreendedorismo como uma delas, mas incluindo outras também, como a diversidade das lideranças, que é um tema que eu trago também de outros projetos. Então, para sairmos do conceptual, porque eu acho que até aqui estamos no conceito, gostava de ir às boas práticas concretas, para que as pessoas também tenham pistas, porque tudo aquilo que se faz e é bem feito pode ser replicado, e nós o que queremos é isso, não é? O que queremos é deixar sementes para que haja mais pessoas também a ter estas ou outras ideias. Então, no concreto... Sim, antes de ir a isso, eu só para explicar que o nosso processo, enquanto parceiros, passa por um bocadinho, porquê? Por despertar de facto esta consciência com uma talk que estamos a construir a dois, e que é um momento até ele próprio dinâmico. Para fazer uma apresentação a parceiros e a empresas, a sponsors, é isso? Exato. Sim, a empresas, sobretudo organizações, não é? Para quê? Para levantar os grandes tópicos que estão a ser discutidos até a nível internacional nesta matéria, e que começa necessariamente porquê? Por falar em mitos, nos mitos, e como é que os mitos de alguma forma estão a ter impacto na forma como as pessoas estão a gerir. Então, embora desfazer mitos. Bora lá. Isso é um bom jogo. Quero lançar uma pergunta à Laurendi. Vamos lá fazer aquela nossa pergunta. Então, está bem. Então, uma invertemos pergunta. os papéis. Exatamente. Boa. Mas é uma pergunta curta. Boa. Se pensarmos no contexto de uma fábrica e dos trabalhadores que trabalham numa fábrica, se lhe perguntasse, com base na implementação de tecnologia, vamos pensar em AI em específico, está a ser implementada a tecnologia nos diferentes processos da fábrica. Acha que são os colaboradores mais jovens ou os colaboradores mais séniores
que mais beneficiam na sua performance da implementação desta tecnologia? Eu acho que quem beneficia mais, vou dar aqui uma resposta que pode ser um bocadinho complexa. Eu acho que quem beneficia mais é quem já sabe mais sobre a profissão e quem já sabe mais, quem tem mais competências, porque sabe diferenciar, sabe onde é que, sabe afinar e apurar. Porque se eu vou encher as gerações mais novas de inteligência artificial, eu vejo isto na comunicação, vejo isto a aprender a escrever, até a leitura, a escrever, e se os mais novos começam logo pela inteligência artificial, eu acho que se queimam etapas e perdem-se talentos e perdem-se competências. Portanto, eu diria que idealmente começar pelos mais velhos, mas também se calhar pela idade que eu tenho, não é? Se calhar eu dou a minha perspectiva e a seguir, Fred, tu dás a tua e depois dizemos quais é que foram efetivamente as conclusões deste estudo que efetivamente existiu. Quando nos fizeram esta pergunta, a minha resposta mais intuitiva foi: na verdade, eu acho que provavelmente serão os mais jovens a beneficiar, porque me parece que já estão mais habituados a utilizar esse tipo de ferramentas noutros contextos, usamos para quase tudo atualmente, e portanto é mais fácil e rápida a adaptação à utilização de uma ferramenta nova, pelo menos desta em particular. E também acho que, tipicamente, como vivemos com constantes estímulos e inovações nas nossas mãos, para nós tende a ser exatamente, há ali quase um separar o trigo do joio. É mais natural e por outro lado pareceu-me, pensando no assunto de uma forma só com a minha própria visão. O nosso viés é eu mais velha, acho que são os mais velhos. A Sara mais nova, acha que são os mais novos. A minha resposta, quem é que desempata isto? A minha resposta vai para o teu lado também, inicial. Mas tu também já estás a caminhar aqui para os 60. Mas a resposta certa é outra. O que é que acontece? Na verdade não há uma resposta certa, até porque depende, em primeiro lugar, daquilo que nós definimos como beneficiar mais ou uma melhor performance. E depende das áreas também de especialidade e tudo isso, sim. Mas, sobretudo, a principal conclusão deste estudo foi que, por um lado, os mais séniores, os colaboradores mais séniores, fariam ou fizeram menos erros com a tecnologia, e por outro, os mais jovens conseguiram produzir mais. Portanto, no fundo, juntando o melhor de dois mundos. Exatamente, é na colaboração que está o ganho, porque nenhum deles conseguiu potenciar tão mais exatamente as suas competências só através da utilização da ferramenta, que é efetivamente um desmistificar do mito por si só, não é? E é sempre no ganho, é mais uma evidência de que é na partilha que está o ganho. Eu não tenho aqui uma daquelas músicas que fazem assim, mito desfeito. Então, outro mito. Ou preconceitos, ou alguma coisa que nós possamos aproveitar este podcast para levantar e para desocultar e ajudar também as pessoas Há um mito que eu acho que foi muito alimentado também pela economia do mercado em que vivemos, que é aquele trade-off típico do o novo é bom e o velho é mau e pode ser descartado. Eu acho que isto é o mito base. E isto também não é verdade quando se fala em competências, também não é verdade quando se fala em produtividade, não é necessariamente assim, e depende também do tipo de trabalho que estivermos a falar. É diferente um trabalho numa unidade fabril a um trabalho muito mais intelectual, onde, por exemplo, a capacidade de relacionamento e as competências de inter-relação são muito mais importantes do que capacidades de destreza física ou de agilidade, não é? Portanto, depende também muito dessa questão. Acho que é importante desmistificar este trade-off, não é? E a inovação social é perita nestas coisas, não é? A inovação social, como sabes, faz coisas improváveis e junta variáveis improváveis e sem resultados extraordinários. Como, por exemplo, de fazer ou desenhar produtos e serviços de alta qualidade e baixo custo, não é? E, portanto, o que é preciso entender, e o que eu acho que tem a ver com outra coisa, que é o ser humano precisa de ter certezas. E as certezas são alimentadas em assunções, não é? Porquê? Porque orienta-se. Isso dá aí uma grande discussão, não é? Porque eu acho que o ser humano evolui através da dúvida, das questões, não é? Das perguntas, mas depois precisa de ter essas certezas para a confiança, não é? Também é um trade-off, para usar a vossa, também é aqui verdade. Uma boa... Não, isso dava uma discussão bastante mais profunda. Dava aqui mais uma série de episódios. Certo. O ponto é como é que se abre a cabeça
das pessoas à possibilidade que nós acreditamos, eu e a Sara, que acreditamos que é uma possibilidade real, de que o valor económico, social, da interseção entre as duas gerações é muito maior do que aquilo que resulta atualmente do gap que existe. Da separação. Então, e nós podíamos, porque quem nos ouve é um público generalista, digamos assim, e as pessoas de repente pensam, estes pensam muito bem e estão a fazer coisas boas, mas o que é que eu tenho a ver com isto? E como é que isto me toca? E de repente até fico aqui com estes inglesismos do trade-off e disto e daquilo, e de repente eu já não me sei situar. E isto, o que eu vos peço também ajuda-nos a baixar uma realidade real e a perceber o que é que está ao nosso alcance nas nossas áreas de especialidade, nas nossas esferas de influência, para de facto para pôr esta mola ou para despertar esta mola interior das pessoas de que são capazes e que se calhar é um outro olhar. Podemos ir a esse concreto? Temos, claro que sim. Na verdade, nós estamos sempre aqui a falar de dois lados, não é? Esta dicotomia entre os mais séniores e os mais jovens. E a verdade é que a revolução geracional que estamos a viver e que é paralela a outras que a potenciam, como a revolução tecnológica, como a revolução das prioridades pessoais, do próprio local de trabalho, não é? Que se transforma com o trabalho remoto, com a flexibilidade de horários, etc. Tudo isto traz-nos muitas questões, não é? De volta ao tema das questões como canal de evolução. Mas tudo isto também nos traz diferentes desafios e diferentes oportunidades. Dependendo de que lado é que nós estamos, elas são diferentes. E esta é parte do trabalho que nós estamos a fazer, de mapear e identificar quais é que são concretamente estes desafios e estas oportunidades. Mas há alguns que são relativamente claros e que se calhar todos nós conseguimos identificar. Este mito de que falava o Fred, de que temos a percepção de que o mais novo é bom, o mais velho é menos bom, ou até o oposto, não é? O inverso, é de que o mais velho é que tem... Há um mito terrível, não é? Que é os mais novos acharem que os mais velhos lhes tiram lugares de postos de trabalho. Isso também é um mito terrível, não é? E o contrário, a verdade é que há tantos mitos, porque depois por outro lado também há o mito de que os mais velhos acham que os mais jovens estão a progredir rápido demais e que são muito impacientes e que ainda não têm... Que não se fixam e que não têm um sentido de pertença. Pouco leais às suas organizações. Portanto, há imensos mitos e há muitas formas de nós contribuirmos para desmistificá-los. E se calhar eu focava-me em falar aqui de algumas, porque o empreendedorismo é uma delas, se calhar até deixo o Fred explicar um bocadinho melhor em que é que isso se traduz, porque se calhar há dois outros exemplos que me são particularmente próximos, para além do empreendedorismo, que também o é evidentemente, mas que eu tenho estado próxima deles por causa dos outros projetos de impacto social em que trabalho. Agora ainda falo de alguns deles, o Ponto Zero, mas também outros. Eu faço parte dos Global Shapers, que é uma comunidade do World Economic Forum, em Genebra, não cá, mas tenho estado envolvida em alguns contextos que me permitem perceber o que é que são algumas estratégias que funcionam para criar estas oportunidades intergeracionais. A mentoria é uma muito importante, com base na minha experiência. Como é que uma pessoa sabe onde é que vai buscar um bom mentor, por exemplo? A pessoa tem que conhecer outras pessoas. Tem que se expor, tem que explorar, tem que conhecer, tem que fazer o esforço de ir conhecer pessoas que são mais velhas, que são mais novas. Ir por referências, não é? É um outro caminho. Às vezes, hoje em dia, ainda com canais como LinkedIn, eventos, as redes de alumni das faculdades, está tão democratizado o acesso às pessoas. Cursos acelerados, intensivos. Há mesmo muitas oportunidades para fazê-lo. Às vezes o que falta é esta iniciativa, é este ir, é correr o risco de ouvir um não ou de não ter uma resposta, é experimentar. E não se importar de ser ignorante na matéria, exatamente, não é? Não se importar de ir inaugurar uma coisa, não estudei para isto, não sei nada sobre isto, deixa-me ver o que é que eu posso aprender com isto. E a minha experiência nesta área, que não é só pessoal, mas é também dentro do Ponto Zero, nós temos uma academia de mentoria de liderança, só com C-levels a ajudarem mulheres a fecharem o Leadership Ambition Gap, e aquilo que eu tenho observado é que o interesse existe dos dois lados. Às vezes só falta mesmo a ponte, porque estes líderes que nós temos no Ponto Zero como mentores, por exemplo, eles querem e procuram-nos e têm todo o interesse e disponibilidade
e muitas vezes nós tendemos a pensar que pessoas com este tipo de carreiras são muito indisponíveis e porque têm agendas tão difíceis, às vezes é difícil encontrar-lhes tempo suficiente para darem este apoio a alguém. Mas eles... percebe-se que há até uma gratidão dessas pessoas em poder partilhar o seu conhecimento e as suas pontes e os seus contactos. Exatamente. E por outro lado também há muito interesse a minha geração em ouvir sobre estas pessoas, percebem o valor que elas lhes trazem, o que é que a experiência... Ou seja, sem medos e sem esse lado da competição ou da cotovelada, não é? Mas não são esse, sim, não paralisam. Não, e são medos mais de eu não quero fazer uma má figura ao pé desta pessoa que eu respeito tanto, dos dois lados. Portanto, acho que a mentoria é uma delas e outra é esta questão das lideranças diversas, que permitam sentar à mesma mesa pessoas mais jovens e pessoas mais séniores, porque elas pensam de forma diferente, elas veem o mundo de forma diferente, elas têm... complementar. Exatamente, mas é nesta interseção, tal como no exemplo que temos há pouco, que o valor está, e mais uma vez os Global Shapers é um dos locais onde eu mais vejo isto, onde nós somos constantemente chamados a sentar-nos a essas mesas, darmos as nossas opiniões. Qualquer pessoa de qualquer idade pode ir à internet e pôr Global Shaper e entrar e tentar começar e tentar ligar-se a algum de vocês? No LinkedIn sim, não, mas para entrar na própria da comunidade há um processo de seleção que é liderado pelo World Economic Forum e há determinados requisitos que têm que ser cumpridos, mas podem falar com qualquer um de nós e até com o próprio World Economic Forum de uma forma muito, muito aberta também. Portanto, quem tem vontade de dar este salto e de começar a contribuir ativamente para isto, consegue. Frederico, então, como é que se ensina empreendedorismo e este era o desafio? Como é que entra aqui o empreendedorismo, não é? Pronto, eu antes disso, calhava um bocadinho de trás, só para dizer 3 pontos aqui em relação àquilo de ir ao terreno, aos layers mais baixos, como é que nós no dia a dia podemos quebrar alguns destes mitos. Eu acho que primeiro passa por uma autoanálise, não é? Um mapeamento interno daquilo que são as nossas certezas absolutas sobre isto. E eu ouço muitas vezes dizer coisas como os jovens têm falta de compromisso, os jovens são preguiçosos, os jovens desistem facilmente. E isto são coisas que entram no imaginário comum, no subconsciente coletivo, até de certa forma, porque está tão embrenhado que não damos conta. Portanto, eu diria, primeiro questionar, uma boa atitude científica é questionar. A segunda é validar a hipótese, ou seja, ter um movimento de testar essa hipótese no contacto direto com as outras gerações e, portanto, ter a ação de procurar ouvir aquilo que as outras gerações têm para dizer. E este movimento tem que ser bidirecional. E isso nem sempre se faz em casa, porque nas famílias, as famílias, os filhos não ouvem os pais e se calhar muito menos os avós, portanto é ir buscar isso às escolas, à universidade, à sociedade, a grupos de interesses. Sim, nas famílias há outros vieses. Mas, pois, e às vezes prejudica um bocadinho ou seja, distorce esse olhar, não é? Em relação ao empreendedorismo, o empreendedorismo para além de um conjunto de competências, se quiseres um empreendedorismo stricto sensu enquanto capacidade de teres uma iniciativa que gera um negócio e a tua subsistência, para mim o empreendedorismo é muito mais que isso, tem a ver com um mindset e com uma atitude de vida, com uma forma de estar na vida. Para mim, o empreendedorismo está intimamente relacionado com a autorresponsabilização e com a sensação de que tu tens o poder de facto de construir os teus próprios caminhos alternativos. E o que é que eu posso acrescentar? Não é o que é que eu estou à espera que o mundo me dê, o que é que eu posso acrescentar ao mundo? Como é que eu posso criar valor para a sociedade, para mim também obviamente, e para a sociedade. E este mindset aplicado a esta intergeracionalidade ou este fenómeno de distância, acho que há aqui uma oportunidade gigante. Nos países nórdicos, por exemplo, já há muitos incentivos criados a nível até governamental que apoiam iniciativas que juntem as gerações mais séniores com as gerações mais novas, incentivos financeiros, não é? De apoio financeiro, projetos de empreendedorismo. Não é bem uma lei de cotas, mas é qualquer coisa que nos obriga a procurar. Incentiva, exatamente. Incentiva, não é? Porque é que não há incubadoras que têm linhas de incubação que são especificamente dirigidas a este tipo? Porquê? Porque eu acho que as competências típicas, não são todas iguais em todas as pessoas da mesma geração, mas as competências típicas de um sénior são completamente complementares e muitas vezes aquilo que uns não têm os outros têm, portanto parece-me óbvio. Não há que ter medo, como dizia a Sara. Óbvio. Agora há aqui uma coisa que é importante, isto precisa de trabalho. Precisa de criação de esquemas de comunicação, há um código que tem que ser criado,
porque as gerações comunicam de forma diferente, portanto para isto ser eficaz... E há uma questão também de iliteracia, não é? Há uma iliteracia financeira ou há uma iliteracia digital, em todas as gerações, aí cruza todas as gerações, mas a questão da literacia é absolutamente crítica. Não, de acordo, completamente. A literacia, mas eu acho que até é muito mais difícil para nós rompermos as nossas próprias limitações de timidez às vezes, ou de não querer dar parte fraca, ou de, por exemplo, uma coisa que um sénior podia fazer era procurar ativamente, da mesma forma que os jovens procuram ativamente a mentoria dos mais velhos, nós devíamos procurar a mentoria dos mais novos. Mas não fazemos muitas vezes porque, não, então, vão-me pôr nessa posição agora, então. O que é que eu vou aprender? E isto é um erro crasso. No entanto, quem como nós é professor, e estamos aqui os três e todos somos professores na universidade, e nós sabemos que nós aprendemos imenso com os mais jovens e com os nossos alunos, mesmo quando se tem 28 anos como a Sara, ou 63 como eu, ou 50 e poucos como tu. Sobretudo os que mais nos desafiam. Exatamente. Posso acelerar aqui e dar um passo, porque me interessou esta questão do plano de saúde mental aplicado às organizações, porque também todas as gerações estão atravessadas com questões de saúde mental e de doença mental, e isto vem de um excesso de confinamento, um excesso de isolamento, vem de um excesso de estímulos. Um excesso de estímulos, sabemos mais do que percebemos, não conseguimos processar tudo o que sabemos. Gostava agora de aproveitar aqui estes últimos 5 minutos da conversa para falar destas questões que nos atravessam e que essas são verdadeiramente intergeracionais. Sara, como é que estas questões da saúde mental ou da doença mental, porque às vezes falamos em saúde mental, mas às vezes devíamos falar também da doença mental, sem estigma, como é que as novas gerações estão afetadas por esses excessos? É difícil para mim ter uma opinião que generalize sim, eu também uma não gosto de generalizar, em toda uma geração. Aquilo que eu posso falar é do meu exemplo pessoal. Eu, na verdade, acho que nunca falei publicamente sobre isto, mas eu fui diagnosticada já em adulta com ADHD. E, portanto, melhor dizer em português. Certo, PHDA, é verdade, desculpem. A perturbação do déficit de atenção. Perturbação da hiperatividade e déficit de atenção. Exato, ou seja, a chamada hiperatividade. E hiperatividade e déficit de atenção, exato, porque eles são mutuamente exclusivos, na verdade, podem coexistir ou não, mas eu consigo perceber as consequências desta circunstância, doença, na verdade, porque é uma doença, no meu dia-a-dia, e consigo, ao mesmo tempo, hoje, ter acesso a muitas mais ferramentas que me ajudam a controlá-la também. Portanto, se por um lado eu acho que efetivamente temos cada vez mais um contexto, fatores externos que nos influenciam a um ponto de tornar mais evidente ou talvez acelerar os primeiros sinais deste tipo de doenças. Por outro, também temos acesso, através do empreendedorismo, através muitas vezes de próprios pacientes que desenvolveram as soluções que funcionaram para si, mais soluções. Portanto, eu acho que com certeza na minha geração, ou nas gerações mais novas, é cada vez mais comum falar-se sobre saúde e doença mental, é cada vez mais aceite que isso aconteça. Acho que, por outro lado, também temos vindo a ser prejudicados por outro tipo de circunstâncias que nos afetaram de uma forma mais intensa, mais acentuada, a saúde e a doença mental, mas também acredito que com o nosso acesso à globalização, às ferramentas, à tecnologia, por causa... E o facto de haver uma partilha maior. Exatamente, e o facto de se poder falar disso sem estigma ou sem aquele peso que antigamente... Precisamente, porque nos sentirmos mais confortáveis, por já não ser tanto um assunto tabu, embora ainda haja bastante caminho para fazer nesse sentido. Mas há muitas pessoas a falar daquilo que sentem e daquilo que é a sua doença ou a sua condição. Sim. E portanto há mais ferramentas disponíveis, há mais conhecimento partilhado. Sim, e eu sinto-me orgulhosa da minha geração, porque acho que a minha
e as gerações imediatamente anteriores tiveram um papel muito importante neste tema. A mim cabe-me agradecer porque acabámos de nos conhecer, apesar de eu ter ido saber quem era a Sara e conhecer o seu percurso, mas agradeço muito esta confiança porque acho que é nesta partilha e neste dar voz que também muitas pessoas se identificam e se sentem mais tranquilas, mais confortáveis e por isso mais capazes. Já agora eu também tive esse diagnóstico, portanto explica de alguma coisa da coisa que nós... Aos quantos anos? Foi muito tarde mesmo, foi há cerca de 3 anos. Ou seja, já depois dos 50? 49. Aos 49. Impressionante, portanto, mas isso e foi como é que surgiu? Porque estava numa altura na transição dos 50 em que de facto é uma altura difícil, porque eu digo que costumamos sentir que somos jovens eternamente até chegarmos à altura em que olhamos para a frente e dizemos espera aí que se calhar não vamos ser assim tanto tempo como pensamos, e isto levou-me obviamente a procurar respostas noutros lados onde ainda não tinha procurado, e foi nesse contexto que surgiu este diagnóstico. E isso afetou-te? O diagnóstico em si não, o diagnóstico em si ajudou-me. Se calhar dá uma certa tranquilidade, exato. Sim, deu-me contexto. A Sara está a acenar veementemente que sim. Sim, o diagnóstico não me preocupou nada. Então, só para terminar, porque infelizmente o nosso tempo está a acabar, este pacto da saúde mental, pretende-se que as organizações assinem este pacto e que se comprometam com a saúde mental. Há 5 pontos de compromisso que são relacionados com diversas fases e diversos estágios de maturidade em que as empresas podem estar na promoção da saúde mental no ambiente de trabalho. Nós achamos que é crítico pura e simplesmente porque as pessoas passam 80% da sua vida. Que é o ambiente de trabalho muitas vezes que favorece a doença mental ou essa ou a perturbação. E ligando ao ponto do envelhecimento, há 2 fatores que são tipicamente aceleradores de doença mental. Um deles são as discriminações de género, muitas vezes por questões de baixas de gravidez e coisas do género, e licenças relacionadas. Isso há imensas situações que geram e que aceleram situações de saúde mental, de falta de saúde mental, e também obviamente as situações de reforma, pré-reforma, transição. E não preparadas, ou as reformas quase compulsivas, ou as pessoas serem... tratadas com os pés, não vamos ser aqui diretos. Ou seja, as pessoas que até hoje foram extraordinárias e cumpriram, mas amanhã já não servem para nada. De repente. Sem preparar, ou seja, o período de reforma tem que ser progressivo, sobretudo numa altura em que estamos a acelerar com uma longevidade estendida. Muito bem, eu ficaria aqui à conversa bastante mais tempo, mas o tempo esgotou-se. Queria agradecer muito. Sara, eu sei que vai apanhar o seu avião e, portanto, agradeço mesmo ter feito aqui esta paragem. Frederico, também muito obrigada e ficamos todos à espera dos vossos projetos e qualquer coisa que possamos acrescentar ou que nos possam acrescentar neste podcast que possa acrescentar também às pessoas que ouvem, não hesitem. Obrigada. Obrigado. Obrigada.